Olá, bora para mais uma análise completa? Hoje o fundo da vez é o HSI Ativos Financeiros, o HSAF11. A gente vai mergulhar fundo no último relatório gerencial para entender direitinho como ele está, o que rendeu e qual é a estratégia da gestão nesse momento. E só para deixar claro, né, tudo que a gente vai conversar aqui vem direto do relatório oficial que a gestão publicou agora em novembro, com os números fechadinhos de outubro de 2025. Então, é a informação mais quentinha que temos sobre o fundo. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, um panorama geral com os principais indicadores. Depois, a gente olha para a saúde da carteira, entra no detalhe dos CRIs e dos FIIs em que ele investe, na sequência, os resultados financeiros e, para fechar, aquele resumão com a palavra do gestor. Bora começar? Muito bem, começando pela visão geral. Aqui a gente vai passar o olho naqueles números principais, sabe? Aqueles que dão um raio-x rápido do fundo, para a gente já se situar. Ok, mas antes de tudo, o que é esse fundo? Bom, ele é um fundo imobiliário com gestão ativa, ou seja, o gestor tem liberdade para comprar e vender ativos buscando as melhores oportunidades. O foco dele, como o nome já entrega, é em ativos financeiros, principalmente CRIs e cotas de outros FIIs. É o que a gente chama de fundo de papel. Ele não é dono de um shopping ou de um galpão, sabe? Ele investe em títulos de dívida que são ligados a esses imóveis. E vamos ao que interessa para muita gente, o dividendo. Em outubro, o fundo anunciou uma distribuição de 95 centavos por cota. Esse valor caiu na conta de quem tinha as cotas no último dia útil do mês. Tá, mas esses 95 centavos é bom? Olha, isso deu um dividend yield de 1,23% no mês. Se a gente jogar isso para um ano, dá um retorno de 15,76%. E comparando com o CDI, que é a referência, esse rendimento foi equivalente a 112,85% do CDI líquido. É uma performance bem legal, ainda mais porque rendimento de FII é isento de imposto de renda para pessoa física, o que deixa essa comparação ainda melhor. Outro número que todo mundo olha é o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial. Com a cota no mercado a R$ 77,42 e o valor patrimonial a R$ 88,12, o P sobre VP ficou em 0,88. O que isso quer dizer? Que o fundo está sendo negociado na bolsa com o desconto, um deságio, de 12% em relação ao que teoricamente ele vale. Aí tem duas leituras, né? Pode ser uma oportunidade de comprar mais barato, ou pode ser que o mercado esteja vendo algum risco aí na frente. Para a gente ter uma noção do tamanho do fundo, olha só estes números. Ele fechou outubro com um pouco mais de 8.700 cotistas. O valor de mercado dele está na casa dos 196 milhões de reais, enquanto o patrimônio líquido é de 222 milhões. E a liquidez média diária, que é o volume negociado, ficou em 501 mil reais. Isso é importante para saber se é fácil comprar ou vender as cotas no dia a dia. Beleza, já passamos pelos números gerais, agora vamos um pouco mais fundo e olhar para a saúde da carteira. A gente quer saber se os ativos são de qualidade e o que a gestão andou fazendo, certo? E aqui a gente já começa com uma notícia ótima, talvez a mais importante para um fundo de CRI. A adimplência está em 100%. É isso mesmo, toda a carteira de CRIs está com os pagamentos em dia. Isso mostra que os devedores estão pagando direitinho, o que é um sinal muito forte de que a análise de crédito da gestão está funcionando bem e o risco está sendo bem gerenciado. Aqui vale um parêntese importante, tá? Em fundos de tijolo, que são donos de imóveis, métricas como vacância física e financeira são cruciais. A vacância física mede o espaço vazio e a financeira o quanto de aluguel se deixa de ganhar. Mas como esse aqui é um fundo de papel, esses conceitos não se aplicam. O risco principal não é o imóvel ficar vago, e sim o devedor do título não pagar. Por isso que o indicador que a gente monitora com lupa é a adimplência. E olhando para frente, a gestão já adiantou um próximo passo importante. Eles planejam alocar mais 6 milhões de reais em novembro no CRI Salto. Esse dinheiro vai ser usado para terminar empreendimento residencial lá na cidade de Salto, em São Paulo. O relatório até dá um status. A obra já passou dos 70% de avanço e pouco mais da metade das unidades ainda estão para ser vendidas. São dados que ajudam a gente a entender o andamento da operação. Agora sim, vamos para o coração do fundo, a carteira de certificados de recebíveis imobiliários. É daqui que vem a maior parte da receita, então é fundamental a gente entender como ela está montada. Olha só como o dinheiro do fundo está dividido. A maior fatia, 37,2%, está em CRIs ligados à inflação, ao IPCA, pagando uma taxa média de 8,65% ao ano acima da inflação. Esse é o ganho real, né? Outros 25,4% estão em CRIs que seguem o CDI, com uma taxa de 4,62% ao ano acima do CDI.
O resto do portfólio se divide entre outros FIIs e um pouco em renda fixa, que funciona como caixa do fundo. Mas quem são os devedores desses CRIs? A maior exposição, olha só, é de mais de 14% do ativo total no CRI do Hotel Emiliano, lá em São Paulo. Depois vem os CRIs Itapec e Heritage, com quase 10% cada um. Isso aqui é um ponto de atenção, tá? Uma concentração assim significa que, se um desses grandes devedores tiver algum problema, o impacto no fundo pode ser bem relevante. E os imóveis que são a garantia desses empréstimos, onde eles ficam? A exposição geográfica dos ativos que garantem as operações é majoritariamente no estado de São Paulo, seguido por Paraná e Minas Gerais. O relatório ainda menciona ativos no Ceará e em Pernambuco, mostrando alguma diversificação regional pelo país. Bom, mas o fundo não investe só em CRIs. Uma parte do capital, pouco mais de 23%, está aplicada em cotas de outros fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada em quais são esses fundos. As maiores posições são em fundos bem conhecidos do mercado, como o KNPI 11, o KNCR 11 e o MCICI 11. Mas o mais legal de notar aqui é o seguinte: quase 85% da carteira de FIIs dele é investida em outros fundos de recebíveis. Isso demonstra uma estratégia bem focada. O gestor não só escolhe os CRIs diretamente, mas também seleciona outros gestores que são especialistas nisso. É uma dupla camada de gestão focada em crédito imobiliário. Beleza? Agora vamos seguir o dinheiro, de onde ele veio e para onde ele foi. A gente vai ver em detalhes os resultados financeiros do mês de outubro. E o caixa de outubro veio forte, hein? O fundo gerou R$ 1,28 por cota só de receitas. Tirando as despesas, que foram de 8 centavos por cota, sobrou um resultado de caixa ajustado de R$ 1,20. É super importante notar a diferença para o resultado contábil, que foi de 86 centavos. Essa diferença existe porque o regime contábil inclui efeitos que não movimentam dinheiro no mês. Mas para pagar dividendo, o que manda é o caixa, e o caixa foi bem mais gordo. E olha que interessante, o fundo gerou 1,28 de receitas, mas distribuiu 95 centavos. Ou seja, ele não distribuiu tudo o que ganhou. Essa diferença fortalece o resultado acumulado do fundo, que terminou o mês com um saldo contábil de 34 centavos por cota. Essa é uma gestão prudente que cria uma reserva para ajudar a estabilizar as distribuições lá na frente. E estamos chegando na reta final. Agora a gente vai juntar as peças, fazer um resumo do que vimos de mais importante e fechar com a visão do gestor sobre o futuro. Então, vamos resumir? Do lado positivo, o que chama a atenção é a adimplência de 100%, que é o pilar da segurança aqui. Também o rendimento consistente acima do CDI e o fato de o fundo estar negociando com deságio. Já nos pontos de atenção, a gente tem que ficar de olho na concentração nos maiores devedores e lembrar que o desempenho do fundo é diretamente ligado às variações da inflação e da taxa Selic. E o que o gestor está pensando sobre economia? No relatório, ele diz que acredita que a tendência de desinflação deve permitir que o Banco Central comece um ciclo de corte de juros lá no primeiro trimestre de 2026. A visão macroeconômica deles é o que norteia as decisões estratégicas de alocação do portfólio. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Diante desse cenário de possível queda de juros que a própria gestão projeta, como a divisão atual do portfólio entre ativos indexados ao IPCA e ao CDI pode impactar os rendimentos futuros do fundo? Qual parte da carteira tende a se beneficiar mais ou a sofrer mais nesse ambiente? É uma questão central para acompanhar nos próximos relatórios. Agradeço a atenção e até a próxima análise.